Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicional. Então, meus amigos, muitos acontecimentos. Em breve, no sábado, não percam, no sábado nós teremos a atualização de Exopolítica, onde nós vamos trazer um pouquinho a respeito das notícias que estão circulando no mundo, com relação também aos OVNIs. Hoje começou a Conferência do México, como vocês bem sabem, teve há pouco a Conferência dos Estados Unidos, onde o David Grush roubou a cena, e agora estamos tendo a Conferência do México. Então, muito em breve, eu vou trazer o relatório para vocês de tudo que rolou, os tópicos mais importantes dessa conferência que promete ser histórica. Há pouco fiquei sabendo que o Avi Loeb prestou o seu depoimento, também denunciantes dos Estados Unidos, pilotos, também estão prestando o seu depoimento, então promete bastante. Em breve teremos também a Conferência da Austrália e muito em breve terão novas conferências também públicas nos Estados Unidos. Então o ritmo da divulgação está andando. E eu recebi uma informação há pouco, inclusive foi endossada pela Helena Danã, que em breve nós vamos ter notícias a respeito de Marte, porque vocês sabem, tem um processo de terraformação de Marte que está sendo presidido pelo irmão do Torran Eridion, que é o Gerran Eridion. E a Helena foi bem incisiva, bem enfática. Em breve vocês terão notícias de ventos fortes, tempestades atípicas em Marte. E essas tempestades são provenientes da terraformação. Então vamos aguardar, tá ok, meus amigos? Eu vou chamar aqui, nesse instante, a nossa queridíssima amiga, parceira, a Paula Cabral, do Quantic Desperte. Paula, fala um pouquinho a respeito do seu parecer com relação à distinção entre espiritualidade e religião, porque tem muitas pessoas que ainda acham que é a mesma coisa, acham que se trata da mesma coisa, mas não é. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque o tema é a frequência, qual é a frequência ideal, qual é a frequência correta da transição planetária. Maravilha. Então, meus amados, a religião, que era para ser algo espiritual, era para ser o religare, né? Era para ser isso, para nos religar à fonte de tudo que é, para nos religar ao nosso eu sou, que é a nossa consciência crística. E, infelizmente, tudo isso foi deturpado devido a tudo que vocês que estão aqui sabem, que corrompeu com o próprio homem que, por ego, por controle, acabou aprisionando as pessoas nas religiões, tirando delas o grande objetivo que era o religare, era a conexão com a fonte de tudo que é. Então, a espiritualidade, ela vem nos trazer de volta o nosso verdadeiro poder, o poder que nos foi dado por direito no momento da nossa criação. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, da fonte criadora. E a partir do momento que a gente toma posse dessa identidade, nós somos capazes de mudar a nossa realidade. Então existe uma diferença entre eu ser um religioso e preso, tudo aquilo que te prende, que te impede de tomar as tuas atitudes, de você se conectar com o teu eu superior. Aqui nos bastidores, eu e o Demis estava falando disso. Que a gente precisa tomar cuidado porque existe um grupo querendo criar uma nova religião do despertar da consciência. Vocês que estão aqui, que acompanham o Demis, vocês têm uma consciência mais alargada e conseguem perceber que isso já está acontecendo. Então, todo o conteúdo, tudo aquilo que a gente assistir, ler, que nos traz uma sensação de dor, de medo, de culpa, aquilo que te prende, que te impede de caminhar para frente, não é espiritualidade. Aquilo que te põe numa caixinha e diz assim, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode, você. Que tira a sua liberdade de tomar consciência do que você tem que fazer. Isso, a autonomia, né? A religiosidade te prende, né, Demis? A gente estava falando isso. Isso. É interessante o que você está falando, pelo seguinte, uma das formas de controle é dominar as pessoas através da vibração do medo e da culpa. A pessoa se sentir culpado, ou seja, ele se sente um devedor, e como devedor ele tem que ser controlado, alguém tem que determinar as regras, então ele tem que ser subserviente a um sistema de dogmas e de crenças. E se nós estivermos fazendo a mesma coisa, nós não estamos sendo diferentes dos líderes religiosos, então é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Interessante isso, que os próprios religiosos, eles tentaram esconder escritos como o do Mar Morto, que foram encontrados no início do século XX, lá em meados da década de 40, se não me engano. Inclusive o próprio Max Planck, que é o pai da física quântica, ele já falava sobre isso, né, Paulo? E nessas tábuas aqui, foram encontradas, que são bíblicas, inclusive, fala do poder humano de cocriar. O ser humano tem esse poder extraordinário e que isso simplesmente foi esquecido. Então o poder está dentro do ser humano.
E esta grande verdade, ela foi o quê? Foi ocultada deliberadamente dos líderes religiosos. Para quê? Para exatamente controlarem e manipularem as pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas conhecerem o seu poder, que elas têm a capacidade de mudar a sua própria realidade, meus amigos, isso está no texto, isso foi encontrado nos escritos do Mar Morto. Lá é bem claro, o ser humano é um ser com habilidades psíquicas incríveis e que isso simplesmente foi menosprezado, isso foi esquecido. Isso é impressionante, não é verdade, Paulo? Então, acho que o ponto aqui é as pessoas entenderem e reconhecerem a sua capacidade de cocriar e mudar a realidade. Perfeito. E é isso mesmo. Hoje na aula, antes de eu entrar aqui, eu estava numa aula de uma mentoria que eu dou chamada Cápsulas do Despertar. E um dos livros que a gente está estudando lá é o livro da Matriz Divina. E dentro desse livro, que é de física quântica, inclusive, Einstein já dizia que duas possibilidades podem existir: do ser humano não ter influência nenhuma sobre o universo, e a outra de que ele é o centro do universo. Ele falava isso, imagina, começo do século XX. Imagina, por isso que ele tinha aquela cara de doido, porque ele pensava tudo que ele pensava naquela época. Se hoje em dia já é difícil as pessoas compreenderem, imagina naquela época. Então, o que esses cientistas que estão agora comprovando a espiritualidade através da física quântica, porque eu vejo que a física quântica é a ciência comprovando a espiritualidade, ela se unindo. Sim. E eles dizem que o seguinte, que nós não fomos criados desde o início. Primeiro foi criado o universo e depois foi colocado a consciência humana. Foi criado a Terra e depois foi criado o humano. Para quê? Para que ele continuasse a criação. Sim. Então você que está aqui agora é capaz de tomar uma atitude hoje, agora, na sua vida. E essa sua atitude impactar no planeta como um todo. E eles chamam isso de efeito borboleta. Uma borboleta bate uma asa no Japão, tem um furacão no Brasil, ou vice-versa. Tô fazendo um exemplo. Então, tudo que a gente faz, essa live, por exemplo, impacta no planeta, frequencialmente falando. Por quê? Quantas pessoas tem aqui agora? Que eu não consigo ver. Agora está com 2.700 pessoas. 2.700 pessoas. Se tivesse duas só, já impactaria. Vocês imaginam o impacto que tem uma live com 2.700 pessoas trocando informação. Cada palavra que sai da nossa boca, ela é sintonizada através de códigos frequenciais. Tudo que a gente fala, códigos são liberados. E não tem nada a ver com estar presente no local ou à distância. Você está assistindo agora ou está assistindo daqui a 10 anos? Não importa. Porque as moléculas, as frequências, que são moléculas, prótons, nêutrons, tudo isso, ele é atemporal. Não existe tempo nem espaço. Então, quando você começa a tomar posse da sua identidade, nada te manipula mais. Mas para que isso aconteça, para que você não caia na religiosidade, mesmo estando desperto, mesmo você dizendo, eu não tenho religião, se você não tomar posse da sua identidade de co-criador, de filho da fonte, feito à imagem e semelhança, tendo o poder de co-criar realidades de mundos. Você que está aqui, pega esse link, encaminha essa live agora, para que fichas caiam. Cada ficha que cai, cada pessoa que desperta, equivale a 1.000 pessoas que ainda dormem. E quando você faz isso, mesmo sem você saber, você causa um impacto, um furo na Matrix. E você veio nesse mundo para fazer isso, para mudar a realidade. Você não tem que se satisfazer em ser um escravo mais. Você tem que tomar posse do poder que você tem e começar a comandar, em primeiro lugar, a tua vida. Depois, você começa a mudar a realidade dos que estão contigo, tua família, tua casa, você começa a ajudar as pessoas, e depois você começa a ajudar a tua comunidade, mais e mais e mais pessoas. Então, essa é a diferença, você ter consciência de quem você é. Você não precisa de nenhum guru humano, esquece. Sabe por quê? Porque são humanos como você. O mesmo poder que aquela pessoa que você olha tem de criar aquela realidade que você sonha, você tem de fazer ainda mais. Porque o próprio Mestre Jesus disse para nós, tudo que eu faço, vocês podem fazer igual e ainda mais. Qual que é a diferença? A crença. Né, Demis? É a gente acreditar. Exatamente. Você falou algo bastante importante. Primeiro, você falou sobre as palavras e a frequência do som.
Então nós também temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós proferimos. Se você reclama o tempo todo, se você resmunga o tempo todo, você está sendo uma antena catalisadora de energia negativa. Isso é comprovado. Quem falou isso foi o próprio Michael Telliger, quando ele estudou, por exemplo, o calendário de Adão, lá na África do Sul. Ele chegou à conclusão, veja que ele é um cientista, chegou à conclusão que os extraterrestres, quando estiveram aqui, os Anunnakis, no caso Eliu, os regressivos, eles usavam o próprio som do ser humano, de reclamação, de murmúrio, como uma forma de atrair energia negativa e controlar a malha da Terra. Então, assim, eles conseguiam induzir ainda mais o comportamento humano. Então, eu achei essa declaração bastante pertinente, e é verdade. Então, quando você fala palavras de esperança, quando você fala palavras afáveis, positivas, você está trazendo o quê? Energia positiva. E era exatamente isso que o Michael Telliger falava. Então, eles usavam esses componentes nas linhas lei, eles construíam enormes monumentos, e nesses monumentos era uma forma de catalisar a vibração do som. Olha que impressionante. Diz que esse som era uma forma de produzir energia negativa que os próprios extraterrestres se alimentavam. Olha que incrível. Eles absorviam essa energia negativa e eles se fortaleciam através dessa energia negativa e assim eles conseguiam dominar, controlar, subjugar toda a humanidade. Então isso é impressionante. Né? Se você comentar mais um pouquinho a respeito do som, das palavras que nós entoamos, é interessante. Perfeito. O que é isso que o Demis acabou de falar? Formas, pensamento. Quando você fala, são códigos, que nem eu falei. Os nossos olhos físicos, ele enxerga quase zero, vamos falar real, do mundo real, das dimensões que estão envolvendo a gente. Então, quando a gente fala, que a gente reclama, que a gente fala mal dos outros, fala mal da gente mesmo. Eu tô muito velho, muito gordo, não sei o quê, porque eu sou isso, porque eu sou doente, porque blá, 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 reclama. Isso vai criando, a gente tem um campo magnético. Esse campo, ele é elétrico e magnético. Ele faz isso daqui, ó. É como se fosse um torus de energia, que ele vai e volta para nós, ó. Vai e volta, ele fica girando. E esse torus, ele existe em tudo. Em volta dessa minha pedra, em volta desse microfone, em volta de tudo que existe. Existe um campo magnético. E quando a gente começa a falar, que nem a gente está aqui agora conversando, isso está criando formas, pensamento. Isso foi provado pelo Masaru Emoto, que também fez a experiência nas moléculas da água. Quando as pessoas começaram a falar na água palavras de amor, tem que ver as formas que apareciam nas águas. Depois vocês pesquisam no Google. Masaru Emoto. Palavrão, como ficava? É como se fosse mandalas. As mandalas de medo, raiva, palavrão são horríveis. Horríveis, feias. As mandalas de palavras de amor nas moléculas da água, uma mais linda que a outra, parecida até com o formato da neve. São mandalas, uma mais linda que a outra. Geometria sagrada, né? Lembrava geometria sagrada. Sabe os códigos arcturianos que aparecem, os corp circles? É isso que aparece na água, na molécula da água. Na tua boca, a mesma coisa. Você fala, isso fica reverberando no teu campo magnético. Formas pensamento. Pessoas que têm o poder de entrar no nosso campo magnético, e eu conheço uma pessoa que faz isso, ela entra no teu campo e ela fala teu passado, teu presente, teu futuro. Só de olhar pro teu campo magnético. Sabe o que é isso? Ela consegue ver, obviamente que não é com esses olhos, tá? É com o terceiro olho. Ela consegue ver, e isso, vou dizer uma coisa para vocês ficarem passados agora, e isso podemos todos nós fazer. São técnicas. A Suzy Maria, que já foi inclusive no Paranormal Experience, ela faz isso. Ela frequencia o teu campo, ela entra no teu campo e ela enxerga. Passado, presente e futuro. Por quê? Porque tá no teu campo, tá estampado em você. Isso é uma técnica, ela é médium há 40 anos. Ela não começou agora. Ela estudou muito isso, desenvolveu e ela ensina isso. É uma médium fantástica. Depois vocês pesquisam, ela tem um canal chamado Medium Talks. Eu já fui lá também. Isso é bem interessante, Paula, porque eu até gostaria de especificar isso daí. As pessoas falam de médium, de vidente, clarividente, não é isso, veja só. A pessoa interpreta, ela interpreta o seu campo, ou seja, já está escrito, você que escreveu isso. Você criou um campo, vejam só, no seu passado, no seu presente, é claro, se você está com um campo ruim no seu passado e persiste no presente, ele vai continuar no futuro, ok? Então o seu campo magnético já está contaminado, então a pessoa consegue fazer essa leitura. Isso não é predestinação, não é porque está escrito no seu destino, é você que fez, você que criou, você que construiu esse campo. Então, quando você muda o seu campo energético, você tem a capacidade de mudar o seu presente e, por conseguinte, o seu futuro. É isso que a Paula está dizendo. Isso é pura verdade. E tem alguns médiums, sim, que têm essa capacidade, eles conseguem fazer essa leitura. Mas não é que eles estejam vendo o futuro, não, porque eu sou um paranormal, estou vendo o futuro, porque eu... Não.
É você que está escrevendo isso, você que está criando isso através dos seus pensamentos, através das suas atitudes. Vocês estão compreendendo isso, meus amigos? Isso é impressionante. E nós somos seres super avançados. Por isso que eu falo o seguinte, o ser humano está preso no tempo linear. Aprenda a conversar com você mesmo do futuro, já evoluído, lá na 7ª densidade, que não está preso a um corpo físico. Esse vai te dar conselhos sábios. Tem capacidade de... Porque conhece você mais do que ninguém. Esse te conhece mais do que ninguém. Ele sabe o que você precisa, ele sabe do que você necessita, ele sabe o seu tempo, o tempo certo. Então vamos ter esse encontro com nós mesmos. Esta é a chave que vai realmente nos levar para as densidades superiores e é o caminho da nossa evolução, não é verdade, Paulo? Exatamente. É o nosso comando, é tomarmos o comando de quem nós somos. Olha o que o Demis falou. Você falar com o seu eu do futuro. É você. É você que está numa dimensão superior e já passou por tudo isso aqui que você está passando agora. E existem coisas que você pode encurtar caminho, você não precisa passar por isso de novo. Sabe aquela coisa que fica voltando em looping na tua vida? Não precisa acontecer isso. Acontece porque você busca esse looping de novo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que vocês vão entender. Quando você está num relacionamento com alguém, esse relacionamento não dá certo. Aí você começa o relacionamento com uma outra pessoa. Esse relacionamento também não dá certo. Qual é a tendência da maioria? Isso é pesquisa científica. A pessoa querer voltar pro relacionamento anterior. Por quê? Porque ela começa a lembrar do que foi bom. E ela volta para trás. Então ela fica nessa. E ela não sai disso. Aí o que acontece? Ela conhece pessoas iguais. Fala, não é possível, eu tenho o dedo podre. Ferrou. Profetizou isso ainda, falou com a boca, piorou. Melhor que eu para explicar isso aí é a Eliette, que cansa de falar isso. Então, quando essas pessoas, que qualquer um aqui pode aprender a fazer leitura de campo, eu não vou saber, porque eu nem sabia que isso existia. Eu soube agora pela Suzy e eu fiquei impressionada. Assistam essa entrevista dela no Paranormal, que é fantástica, tá? E ela faz essa leitura. O que acontece? Isso eu já sabia. Foi por pura informação do meu eu superior que me trouxe. Bem assim, bem figurativo, porque eu sou aquelas pessoas que tem que falar comigo assim, na real. Não fica falando por parábola, senão eu não vou entender. Tem que ser na real. E é assim que é a minha comunicação com vocês. Pode perceber, eu falo direto. O que acontece? Tudo que eu falo, penso e sinto, cria uma imagem, uma frequência que fica aqui no meu campo, certo? O que acontece? Isso que está reverberando aqui, está buscando sinal. Tipo sinal de Wi-Fi. Sabe quando tu liga teu celular aqui, aí tu vai buscar sinal de Wi-Fi? Aí ele começa a buscar um monte. Um monte dos vizinhos, de quem tá aqui por perto, se tu tá no ônibus, de quem tá no ônibus, fica buscando, ele pega tudo que vem. A mesma coisa acontece com o nosso campo. Então, se você está reclamando, o que o sinal de Wi-Fi vai fazer? Vai trazer para você mais daquela reclamação. Se você está agradecendo, gente, eu estou fazendo com meus alunos uma técnica de todo dia a gente tem um caderninho da gratidão. Todo dia a gente escreve alguma coisa e não pode repetir. Tem dia que você escreve um monte de gratidão. Mas tem dia que você não está afim, que você está pé da vida e você não quer escrever nada naquele caderno. Mas você tem que pegar e vencer. E escrever alguma coisa. Tá entendendo? É você tomar o comando do teu cérebro. Você precisa aprender a comandar esta máquina. Isso aqui, físico, o físico mesmo, é a máquina mais potente que existe. Daqui a 100 mil anos, vai ter um computador mais potente do mundo? Não vai ser tão potente que nem o cérebro humano. Não vai. O que a gente está fazendo com esse computador de gerações, de dimensões superiores que a gente não está usando? Está usando 3%, 5%. E nós temos o direito de usar mais. Através do quê? Primeiro, conhecimento. Conhecimento é luz. Quando você aprende algo, é luz que vem. E é aquelas fichas que caem. E aí você começa, nossa, então quer dizer que eu sou uma anteninha de Wi-Fi. O que eu reverbero durante o meu dia na maior parte do tempo? O que eu fico pensando? Você tem que aprender a se analisar. Foi o que o Demis falou. Fala com você. Peraí, o que eu tô fazendo? Se eu tô a maior parte do tempo sentindo, ai meu Deus, esse mês o meu salário não vai dar. Olhei aqui, gastei demais, meu Deus, o que eu vou fazer? De onde eu vou tirar dinheiro? Aí fico o dia inteiro com aquilo. Aí chega uma conta impressionante, que nem tava no teu radar, mas alguém te cobra. Não é assim? Agora, se você tá naquela pilha produzindo para o universo, seja um conteúdo, seja uma mensagem, seja você ajudar alguém na rua, você está produzindo, você está trabalhando, você está... Presta atenção, o universo, ele só te dá o que você é agora. O que você está sendo agora? Não adianta pedir.
Ai, eu quero uma casa, eu quero o homem da minha vida. Não vai, isso daí não chega, não passa do teto aqui, ó. Não vai nem ficar no teu campo. O que fica no teu campo é o que você pensa, o que você sente, que magnetiza mesmo o sentimento, a emoção, e aquilo que eu falo. Isso fica buscando sinal. Que sinal que você tem deixado o teu Wi-Fi captar? Você precisa comandar essa máquina, aprender como comandar essa máquina. O que mais existe para quem fala para mim hoje, eu não tenho dinheiro para pagar um curso para aprender a fazer isso. Tem conteúdo gratuito na internet. Você busca lá no Google. Neurociência, programação neurolinguística, o coaching, psicologia positiva, tudo isso te ensina como comandar o seu cérebro. O seu cérebro é feito de algoritmos. Sabe o algoritmo do YouTube, algoritmo do Instagram, algoritmo do não sei o quê? Teu cérebro é igual. Inclusive, a internet foi criada, foi programada de acordo com o nosso cérebro. Como eu faço para vender mais? Eu tenho que gerar na pessoa o quê? Escassez. Vocês sabiam que é assim? Para você vender algo para alguém, você tem que gerar uma dor. Para a pessoa querer comprar o que você vai falar, o que você vai vender para ela, não sei. Gera necessidade, né? Só tem que sentir que tá com necessidade de ter aquilo, que ela precisa daquilo. Isso é antigo. Isso é antigo. Então, antes de alguém, porque se você não tiver no controle da tua vida hoje, alguém está. Vamos fazer uma reflexão. Quem está no controle da nossa vida hoje? É teu marido, tua esposa, teus filhos, é teu chefe, é o sistema financeiro, é o sistema político. Quem está no controle da tua vida? Porque não interessa que país que você nasceu. Você pode ter nascido na faixa de Gaza. Não interessa. Sabia que na África, que é um dos países mais pobres do mundo, existem reis? Não existe no universo, na mente de Deus, porque eu vejo nós como um neurônio dentro da mente de Deus, uma célula. Uns é neurônio, outros é câncer, aí depende de cada um. Mas a gente é uma célula, tá? Que está expandindo a mente da fonte de Deus, do que você preferir chamar. A gente está expandindo. Quando a gente faz alguma coisa que presta, a gente expande a mente de Deus, porque Deus é a gente. Ele criou, imagina criar cada ser, não tô nem falando só de ser humano, tem espécie que não foi nem descoberta na Terra, lá na profundeza do mar. Uma mais linda que a outra, que a gente nem sabe ainda que existe. Imagina ele criar um diferente do outro. Imagina cada celulinha do teu corpo, uma diferente da outra, mas com a mesma assinatura. Não sei se o Denis já viu, mas tem um cientista que descobriu, depois vê no Google, mas o Denis é bom para lembrar o nome das pessoas, que ele descobriu que existe uma assinatura, é números por números, códigos, tudo é código, né? Em cada célula do nosso corpo, que quer dizer Iavé, que é um dos nomes de Deus. É um número, que em hebraico, os números têm o significado das letras e tal. E ele descobriu que em cada célula do nosso corpo tem assinatura. Se eu não me engano, é 33. Se eu não me engano, é 33. É o número 33. Eu tenho esse artigo, já li faz algum tempo, mas eu não lembro, não me recordo agora do autor. Mas é verdade. Aliás, foi um número de série. Foi um número de série que foi colocado na criação humana. Isso é bem interessante. Bem interessante mesmo. Que mostra a nossa, inclusive, mostra a nossa origem extraterrestre. Também seria uma das fontes referentes a isso daí. Muito legal mesmo. E é interessante isso, meus amigos, porque se a gente for pegar essa informação e linkar com o do Dr. Anderson, dos Winkmakers, que são nós mesmos, os futuros, os fabricantes das asas, ele fala do BST. O BST, que é uma grande tecnologia. Presta atenção, quando a gente fala de cocriação, vamos lembrar do BST. O BST que é o projeto Lousa, que seria em português, projeto Lousa Branca. O que é isso? O projeto Lousa Branca é a possibilidade de você projetar a sua consciência no futuro e no passado e você mudar o curso do tempo. Eles falaram o seguinte, que o ser humano é a única pessoa do universo, os Greys não têm esse poder, porque eles podem sim viajar no tempo, mas apenas como meros observadores. Os reptilianos, idem. Agora, o ser humano, os espertos que estão desenvolvendo essa capacidade, que vai além do terceiro olho, porque seria o sexto sentido, o BST seria o sétimo sentido, e seria desenvolvido a partir do momento que a sétima cápsula do tempo fosse descoberta, ou seja, em 2023, segundo o projeto da CEO, que fez essa descoberta dessas cápsulas do tempo. Meus amigos, essa é um grande poder, ou seja, o poder de mudar a linha do tempo, e isso foi outorgado a cada um de nós. Então você, hoje, é o alvo. Por que eles ficam fomentando o medo? Eles vendem isso, eles vendem o medo, fazem essa propaganda para as pessoas comprarem. Quando você compra isso, você torna isso realidade. Quando você compra, por exemplo, o amor, a esperança, um futuro Star Trek, você está o quê? Criando, você de fato está materializando este futuro Star Trek.
Então o poder hoje, vejam só, meus amigos, o alvo é você. Nós somos o alvo do jogo. Nós fazemos o jogo mudar ou não. Só as pessoas. Porque as pessoas têm essa capacidade. Tem o BST, que é o Projeto Lousa Branca. E eles ficaram perplexos, os cientistas. O doutor Anderson falou assim, junto com o seu superior, que era o 50, nós estamos procurando isso há muito tempo, o maior poder de todos os tempos, e está na mão do ser humano. O ser humano, ele foi programado através das 22 genéticas pelos semeadores com essa capacidade única. Única! Ninguém tem, nem os pleiadianos. Às vezes a gente fica perguntando, mas os pleiadianos são poderosos, por que nós precisamos deles? Nós temos o poder que nem eles têm, que é único, é exclusivo do ser humano. Então tome posse desse poder e mude a realidade. E às vezes as pessoas falam assim, mas tem muitas pessoas cocriando o mal. Vejam, meus amigos, para você desenvolver o PST, você já tem que ter o sexto sentido. É o pré-requisito. Quem não tem o sexto sentido já desenvolvido, não chega no sétimo, ok? Você não chegou nem no sexto, como você vai chegar no sétimo? Impossível. Então tem um caminho a ser percorrido. Então, os únicos que têm essa capacidade são os despertos hoje. Esquece as pessoas que estão na Matrix ainda. Esquece, porque elas não entram na equação. Entenda isso. Por isso que eles gostam muito, que os escuros adoram isso. Chega numa live, nós estamos todos perdidos, acabou tudo, eu estou triste, eu não tenho esperança. Eles batem palma, porque você está doando o seu BST para essas pessoas, esses momentos de oscilação. Momento que a pessoa está com dúvida, não sabe o que é, porque é assim, tem pessoa que um dia está tudo feliz. Meus amigos, nós podemos ser assim. A pessoa vê uma notícia positiva, pronto. Fica lá radiante, feliz. Aí vê uma notícia negativa e esquece do todo, porque às vezes é uma coisa isolada, tem que ver o todo. Porque, queira ou não, nós estamos em batalha. Em batalha não é um lugar confortável. Vamos convir aqui, meus amigos. Existem reveses. Então, coisas ruins acontecem. Quando estivermos em guerra, vou usar o termo claro aqui para vocês, coisas ruins irão acontecer. Aí a pessoa fica lá e vem, não, estamos perdidos, acabou. Meus amigos, você não pode ser assim. A emoção parece uma montanha-russa. Um dia está lá em cima, o outro dia está lá embaixo. Não é verdade, Paula? Gostaria que você comentasse. É verdade. E a gente tem que entender o seguinte, nós fomos escolhidos para estar aqui, neste momento. Tudo foi planejado para a nossa vinda. A gente tem um plano aqui. A gente não veio aqui aleatório. Assim, eu não pedi para vir nesse planeta. Imagina, Deus me livre, nunca mais quero vir aqui, que horror, esse lugar é péssimo, eu odeio aqui, eu não sou daqui. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros aqui. Mas estamos aqui em missão. E nós sabíamos exatamente quais seriam os nossos desafios pessoais e os nossos desafios coletivos. Porque a partir do momento que você frequencia com a mente do universo, com a mente de Deus, pode ter a guerra que for, você tem a certeza, a convicção de que você é o vencedor, que você tem tudo para conseguir vencer a Terra. Porque as emoções de medo, culpa, vitimismo, julgamento, porque eu não gosto da voz dela, não gosto da roupa dele, eu não gosto de... Tudo isso é alimento para as energias que estão ao teu derredor te desviar do que você tem que fazer, porque ela não pode encostar a mão em você. Nenhum obsessor, eles não têm o poder de encostar em nós. Só que é o seguinte, a gente é tão precioso, que nem o Demis falou, tudo está em nós. O grande ouro está no ser humano. Não está na terra, no ouro, que está no planeta, na Amazônia. Não, tá? O grande tesouro é a humanidade. Somos nós. Está depositado dentro de cada um de nós. Portanto, se você não tomar posse disso, da tua identidade, os escuros, os capirotos aí da vida, eles sabem mais de você do que você imagina. E a tua proteção espiritual tá em volta de você, fazendo um campo de força, te blindando o tempo todo. Porque, além de tudo, você desce aqui, nesse planeta, completamente blindado, com todas as armas, capacete, tudo que você precisa. Espada, todas as armas em você, representadas através do teu conhecimento, da tua fé. Mas você tem todas as armas, você tem tudo que você precisa para o cumprimento do teu propósito divino. Agora, quando você começa a cair no vitimismo, na reclamação, entregando o teu poder na mão do outro. Porque o Lula, porque o Bolsonaro, porque não sei mais quem. Não, eu não vou fazer nada até o Bolsonaro voltar. Ou eu não vou fazer nada até o fulano... Não, você tem que fazer o teu trabalho. Tu tem que fazer a tua parte. Ninguém vai fazer para você. Você pode contribuir com o todo quando você faz a sua parte. Mas quando você não faz, você abre uma brecha. E como que o mal, os capiroto, que eu gosto de falar, ele te ataca? Através do teu mental.
Ele projeta no teu mental a escassez. Você não vai conseguir pagar suas contas esse mês, filho. Você tá ferrado. Aí você entra no pânico. Como é que eu vou fazer para criar meus filhos? Meu Deus, eu vou perder minha mulher. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí você começa a entrar nessa paranoia porque toda obsessão é no mental. Tudo está na nossa mente. E nós temos o poder, isso é maravilhoso, de reverter. Através do quê? Oração, meditação, leituras. Você muda a frequência, igual rádio. Igual rádio. Você tem o poder na tua mão e eles sabem disso. Por isso que eles querem as almas. A nossa guerra, ela é espiritual, gente. Não é contra pessoas. Isso está acontecendo no mundo espiritual. Algumas crianças já me relataram guerras no mundo espiritual, onde elas guerreavam com machado, com isso, com aquilo. E não é porque viram no desenho, porque a riqueza do detalhe não está nem no desenho, está em como eles contam, porque eles são avatares. As crianças pequenas, que não tem nem 10 anos ainda. E eles já têm uma projeção de consciência. E você, quando você dorme, você vai para as naves, você vai para conferências, você vai se abastecer de informações para dar continuidade no que você precisa fazer aqui na Terra. Só que você só vai tomar consciência do que você ouviu lá quando você estiver conectado. Que o Demis falou, fala com você. Cala esse monte de abobrinha que fica, blá, 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 e começa a falar com o teu eu superior. E pede para ele assim, ó, me capacita, me traz sabedoria, discernimento para eu enxergar o que esses olhos aqui não estão vendo ainda. Abre as portas e fecha a porta que tem que fechar. Começa a se conectar, faz as tuas meditações, começa com 5 minutos, pega os teus cristais, programa esse cristal e fala assim, ó, esse cristal aqui vai me conectar com o meu eu superior hoje. Cristal, você... E vai comandando, porque isso aqui é um ser vivo. Ele te obedece. É um HD, né? É um catalisador energético, mais poderoso do universo. Então você precisa aprender, entender quem você é, o poder que existe em você. Você é um tesouro. Querem sua alma. Por quê? Porque ela é especialíssima. Imagina você que o que eles mais querem é quanto mais humanos fáceis de manipular, lotados de medo e de culpa, mais fácil eu pôr ele para trabalhar para mim. Porque quando eu gero medo e culpa, você gera as formas pensamento, que é preta, escura, inclusive algumas delas ficam na parede da nossa casa, tem médium que enxerga também, eu já vi, sem querer, eu não sei nem por que eu vi, mas eu vi, parece sujeira na parede, preta, sabe, mofo, é assim que fica a parede da tua casa, pelo que você fala, pelo que você pensa, pelas brigas, discussões, isso vai jogando, vai jorrando, e eles vão se alimentando, e vão crescendo o poder deles sobre você. E fica cada vez mais difícil soltar, porque você vai se desconectando, entende o que é o dogma, a religião faz? Ela te desconecta, ela te fecha numa casinha assim, ó, e você acha que você não é digno de ter conexão. Corta. O teu chakra, geralmente quando a pessoa tá assim, em mesas radiônicas, eles falam que o nosso chakra, tanto frontal como coronário, eles ficam girando bem devagarzinho. E você perde a conexão. Trava, né? Fica travado. Exatamente. Trava a sua vida. Trava a sua vida. Nada dá certo. E você fica doente. Isso é bem interessante, porque, segundo o projeto Blue Brain, Blue Brain, ou seja, cérebro azul, o nosso cérebro opera até na 11ª dimensão. Isso foi comprovado cientificamente. Então imagine vocês, meus amigos, o cérebro humano opera, isso é um fato, opera até na 11ª dimensão. O Charles Hall, que trabalhou na NASA, inclusive teve contato com seres nórdicos, não vou entrar aqui no mérito, porque é uma longa história, né? Teve também, ele passou alguns maus bocados, principalmente com os Kilitokurt. Ele conta o seguinte, ele conta que nós usamos apenas 3% do cérebro, que é a nossa consciência da 3ª densidade. Que coisa impressionante. Diz que o restante são os nossos outros eus que estão utilizando em outras dimensões e densidades. Dá para você mensurar um negócio desse? Os seus outros eus que estão vivendo em mundos paralelos, que estão ocupando os 97% do seu cérebro que não são utilizados, em tese, quer dizer, entre aspas, porque eles estão sendo utilizados sim, só que são utilizados em outras orbes, outras esferas. Agora, pensando assim, por que o seu eu, que é o mesmo cérebro, eles operam dentro da sua mente até na 11ª dimensão, olha que interessante, até a 11ª dimensão, você tem que quebrar essa barreira e ter contato com seus outros eus, está comprovado que existem outros eus.
Isso é um fato, meus amigos. Quem fala isso é o próprio Alex Collier, os maiores contatados de todos os tempos, os andromedanos. Faz palestra desde os anos 90. Então, isso é verdade. As pessoas falam assim, mas não existe. Aqui, estou mostrando uma evidência para vocês, uma grande evidência, por sinal. Então, vocês podem sim ter contratos com seus outros eus. Aliás, esse negócio de estar preso ao tempo linear é uma característica de seres de terceira densidade. Seres que já estão mais evoluídos não ficam presos ao tempo linear. O que significa isso na prática, meu querido? Minha querida? Significa o seguinte: eu consigo me comunicar com meus outros eus do passado e do futuro. Se você consegue se comunicar com seus outros eus do passado e do futuro, você não está preso ao tempo linear. Simples assim. Então existe essa ponte, existe essa conexão, inclusive com seus eus do futuro. Meus amigos, eu já tive, não sei se a Paula daqui a pouco vai falar, eu já tive experiências desse tipo. Quando eu era pequeno, todo mundo falava que eu era meio doido. Esse a Paula também era assim. Por quê? Até hoje eu faço isso. Eu ficava conversando comigo mesmo, mas não era eu. Não era eu. Hoje eu tenho certeza absoluta. Eu fazia perguntas. Eu falei, mas aonde que tirei uma ideia dessa? Mas é muito inteligência, é muita sabedoria, que sapiência é essa? Eu podia, poxa, que coisa maravilhosa. E eu, como era pequenino, era criança, eu entendia que estava falando com uma pessoa. E eu conversava, eu fazia perguntas, recebia respostas. Puxa, é verdade, é bem assim. Nossa, que coisa, eu nunca pensei nisso. É claro que você nunca pensou, não veio de você, meu filho. Veio de você do eu superior lá, que estava na 7ª densidade, que estava te aconselhando. E quantas vezes eu tive experiências nesse sentido. Na escola mesmo, tem uns professores falando, você está falando? Não, ficava até quietinho, ficava com vergonha. É bem legal. Não sei se você já teve algo desse sentido, Paula. É bem interessante isso daí. Sim, com certeza. Para vocês terem uma ideia, existe a teoria das mônadas, que diz que nós somos um de 144 partes que somos. Então, bem resumidamente, se depois vocês procurem isso, teoria das mônadas, no meu canal tem sobre isso também. A gente é criado a mônada cósmica, como se fosse um sol. Imagine um sol. Veio direto da fonte. A fonte tira um pedaço dela, uma mônada, um sol, não tem corpo, é uma energia. A partir do momento que Deus, a fonte criadora, te criou essa mônada cósmica, ele só cria seres que criam. O que acontece? Você cria 12 eu sou. 12 eu superiores. Não é só um eu superior que você tem 12. E você tem livre comunicação com todos eles, tá? Inclusive com a mônada cósmica, que sei lá que dimensão que ela tá. Só Deus sabe. Uns falam que é 12ª, os outros falam que é 30ª e 300, eu já nem sei. Não sei, tá? E cada um destes 12 eu superiores criam 12 almas, cada um dos 12. E nós somos uma dessas almas ligada a esse eu superior. Eu tive contato com a minha eu superior, que é uma pleiadiana. E é muito engraçado, porque a sensação nossa que tá aqui, nessa dimensão, a gente tem uma sensação de que é outra pessoa, não tem nada a ver comigo. A gente acha. O jeito de falar é totalmente diferente. Porque ela tem uma personalidade também. Existe ego, personalidade é ego, gente. É que quem já está de 5ª para cima vai até a 9ª dimensão, o ego, personalidade individual. Da 9ª para cima já é o coletivo, já não tem mais a individualidade, já perde. Você vira uma mente coletiva. Por exemplo, a Terra, o planeta Terra é uma mente coletiva. Gaia, ela sente tudo que os seres que estão dentro dela sentem, sente a tua dor. A Terra sente a dor de cada um de nós, sente a alegria de cada um de nós. A fonte criadora, a mente de Deus, ele sente tudo que existe no universo. E assim vai, né? Como a gente está aqui num dos primeiros degraus, a gente sente o que a gente sente. Mas você já percebeu, quando a gente está em processo de expansão, a gente começa a sentir a dor do outro, que a gente chama de empatia. Nossa, aquela pessoa está com algum problema, não, eu preciso ajudar. É isso aí, bem rasinho ainda. E você tem essa comunicação. Então, eu tive esse contato com... E muita gente acha que está canalizando seres mestres e estão canalizando o seu superior, tá? Por isso que eu falo que eu não sou canalizadora. Isso é pura verdade. Isso é pura verdade. Eu falo, eu não sou canalizadora, não. É eu. E agora eu descobri que eu não posso dizer... A Kiara, que é a minha eu superior, que é a pleiadiana, Kiara é o nome dela, ela fala que canaliza sim, porque todos canalizam. Todos nós. Eu falo, eu não sou canalizadora. É, porque todo mundo é. Entendeu? Então, você pode trazer informações desses 12 eu superiores, de almas, grupo de almas suas. Você pode modificar realidades que aconteceram no passado e estão impactando hoje. Existem várias técnicas, inclusive de PNL, que trabalha isso. E você modificando agora, você modifica um futuro. Tá? E essa comunicação com o teu eu superior, ela é clara. A sensação que a gente tem, foi o que eu falei, que não é nossa, só que somos nós. É que nem a nossa mônada, que sabe... Gente, a nossa mônada tem contato com a fonte.
de tudo que é. É criadora de planetas, de mundos, de galáxias. Trabalha nesse grau aí, ó, criando mundos, imagina. Imagina que você tem o poder de criar um planeta, uma galáxia. E digo mais, tem teorias que falam que nós participamos da criação da Via Láctea do nosso sistema solar, tá? A gente tá metido nesse... Paulo, deixa eu fazer uma comparação aqui. Imagine você hoje, conversando com você com 4 aninhos. Sim. Você acha que você iria se reconhecer? Eu creio que não. É a mesma coisa. No fim, é a mesma coisa. Imagine eu, agora, né, Demis Viana, hoje, em 2023, me comunicando com o pequeno Demis, pequenininho lá, garotinho, de 4 aninhos. Você acha que o garotinho vai entender que eu sou ele? De jeito nenhum. Não. Esse senhor, quem é esse homem? É a mesma coisa com relação ao nosso eu superior. Você não vai reconhecer mesmo. Exatamente. É bem isso que acontece com a gente. E quando nós sonhamos que estamos falando com uma criança ou protegendo uma criança, é o nosso eu superior que está falando com a gente. Porque é como se a gente fosse uma criança. Então, sabe aqueles sonhos que você tem, que você está protegendo uma criança? Eu tive um sonho uma vez que eu protegi uma menininha, e realmente era bem parecida comigo quando eu era criança. Alguém estava querendo sequestrar ela, fazer alguma coisa com ela, e toda vez que esse alguém, era um homem, ele se aproximava dela, eu não tinha nada na minha mão, mas era sonho lúcido. Eu fazia assim com a mão e vinha alguma arma na minha mão, automaticamente surgia uma arma. E aí, através de pessoas que interpretam sonhos, eu descobri que era o meu eu superior que estava me protegendo, e aquela criancinha era eu. Realmente era eu. Porque teu eu superior, que está em outras dimensões, a visão que ele tem tua é de uma criança espiritual. Porque você está aqui num projeto de expansão, de elevação. É fantástico. É muita coisa que tem para falar, é muita coisa que você tem para acessar. É incrível. E é verdade, tudo que a Paula falou, inclusive, eu posso até fazer aqui um adendo, se você for ver, por exemplo, o Conselho dos 9, da Phyllis Schleimer, que são as 9 consciências, eles são um coletivo. Então, quando você ultrapassa a barreira da 9ª densidade, ou 9ª dimensão, você se torna um coletivo. Isso, inclusive, está no livro da Phyllis Schleimer. Isso já era conhecido pelos egípcios. Os egípcios já sabiam nisso, que fala da Niniade. Existe uma versão da Niniade egípcia e outra, uma Niniade grega. E trata eles como se fosse uma família. Porque para você representar isso na época era difícil. Não posso falar assim, 9 consciências coletivas. Eles eram representados como uma grande família. Grande família de deuses. Era assim que eles se reportavam, interpretavam isso, dentro da sua limitação. Mas era um coletivo de almas. Então isso é verdade mesmo. Aliás, isso já era sabido desde os primórdios dos tempos. Isso é realmente bem interessante mesmo. Não é verdade, Paula? Nós fazemos parte de um coletivo de almas. Sabe aquelas pessoas que você conhece, que você tem uma conexão assim, que você fala, nossa, não é possível, que a pessoa faz uma telepatia com você logo de cara, logo que você conhece. A pessoa faz telepatia, você pensa na pessoa, a pessoa tá te escrevendo uma mensagem, você pensa na pessoa, a pessoa te liga. E você pensa, ela já olha pra tua cara e fala assim, já sei, você tá pensando assim, não sei o que. São coletivos de almas que estão encarnadas e estão trabalhando num propósito junto com você aqui na Terra. E quando você sobe nas naves, essas pessoas fazem parte do mesmo projeto que você, do mesmo comando que você, muitas delas. Tem muita coisa que a gente vai começar a ter mais consciência a partir de agora, né, Demis? Com todo esse movimento, com toda essa energia que vem do Sol Central, que está modificando o nosso DNA, a nossa consciência, o nosso cérebro, a nossa mente, a gente vai começar a ter mais consciência disso. A gente vai começar a se lembrar mais, a ter mais sonhos lúcidos. Outra coisa muito comum, queria que vocês falassem aí no chat, é muitos de nós, está acontecendo comigo e com muitas pessoas, e hoje foi o tema da minha live de manhã, no programa de manhã, estão acordando entre 3 e 5 horas da manhã. Do nada. Até volta a dormir. Mas você acorda, puf. 3h33, né? Geralmente 3h33 da manhã, porque tem um portal. Dizem que as dimensões e os mundos paralelos ficam mais próximos nesse horário. Inclusive, o Jean Charles Moya, que eu entrevistei no canal, que ele tem a habilidade do teletransporte, né? Inclusive com comprovação científica, com respaldo científico do Dan Winter, doutor Dan Winter, né, que examinou as ondas cerebrais dele. Ele tinha esses fenômenos aconteciam com maior ocorrência às 3h33 da manhã. Pode continuar. E isso... teve uma pergunta aqui. É possível não termos um eu superior? Não. Todos temos eu superior. Todos nós temos 144 partes. E somos ligados todos num grande ser, que é a fonte. Mas agora, o que não é possível é que o que acontece é que a grande maioria não consegue ter conexão. Mas todo mundo tem. Tem, e você pode ter essa conexão. É só querer, só treinar. Tudo é treinar. Tudo que você quer fazer, que é importante, exige treinamento. Ponto.
tudo. Se você quiser ser um grande líder, você vai ter que treinar para isso. Se você quiser ser um grande palestrante, você vai ter que treinar para isso. Se você quiser ser um grande político, você vai ter que treinar para isso. Tudo, tá? Inclusive para acessar a tua consciência mais expandida. Você precisa treinar. E esse horário que a gente está acordando, o nosso eu superior, gente, ele tá conectado a gente o tempo inteiro. É que a gente se desconecta dele. Agora ele tá ligado na gente o tempo inteiro, mandando informação. Aqui, ó, pelo teu coronário. Tum, 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 descendo aqui aos códigos. Aí um monte de fiozinho, imagina um monte de fiozinho se ligando a sinapses. As tuas células nervosas, os teus neurônios. Aí uma sinapse, você fala, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não criei isso antes? Nossa, eu vou criar isso. Vou criar um curso, vou criar uma estratégia. Eu vou fazer isso. Vem do teu eu superior. Ele liga aqui, faz uma sinapse. Só que para que isso aconteça, você precisa ter conhecimento. Como é que ele vai mandar um conhecimento de uma coisa que ele tem, que é sobre genética, se você não estuda genética? Não tem como, porque não tem caminho neural para isso. Então você precisa estudar. Quando você começa a estudar, ele começa por esses caminhos neurais, te mandar as conexões que você precisa saber. E esse horário de madrugada é uma programação que o teu eu superior, você, fez para esse eu daqui, ó. Deixa eu programar aqui. Tu não programa teu celular para te acordar? Tá, horário da manhã? Exatamente isso. Vou programar aqui a Paula, Chiara falando. Vou programar a Paula aqui para acordar esse horário. Por quê? Porque é uma conexão que você precisa fazer. É uma oração que você precisa fazer, uma meditação que você precisa fazer. Mas eu não sei para quê, não interessa. Faz uma oração, faz uma conexão com a luz, com o teu eu superior, assim que você acordar. E depois voltar a dormir, não tem problema nenhum. Isso aí, provavelmente para te livrar de alguma armadilha espiritual, para livrar alguém da sua casa, ou simplesmente por uma egrégora que está se formando e que você trabalha nela e que precisam da tua energia nela. São portais que se abrem, tanto positivo quanto negativo, que você precisa oração, meditação, conexão. Acordou? Pode ver. Antes, eram poucas pessoas que acordavam esse horário. Agora, é muita gente acordando esse horário. E falando pra mim, nossa, eu não paro de acordar de madrugada. Meu Deus, eu não consigo mais dormir a noite inteira. O que eu faço? Não sei o quê. São programações que você mesmo fez pra você acordar. Faz a tua conexão, volta a dormir. Tá? Isso tá acontecendo muito. E vou dizer mais, quanto mais desperto você tiver, mais ataque você vai receber. Você tá furando a Matrix, você tá criando bolhas ali, ó, que estão desmantelando. Aí você desperta, você acorda outra pessoa. E acorda outra. Eles vão te atacar. E você tem que estar forte. Como é que você está forte? Através da tua fé, através da tua conexão divina. Acabou. Nada vai te pegar. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e nenhum mal te atingirá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Salmo 91, antes de dormir. E bora, meu. Você não dorme. O que dorme é teu corpo físico. Tua alma não dorme, não. Você vai lá fazer teu trabalho. E aí você volta pro corpo por quê? Você não estava dormindo, você estava lá na nave fazendo um projeto. Do nada te manda de volta pro corpo. Faz alguma coisa, depois você volta para lá, não tem problema nenhum. Tem uma pessoa que pergunta do Lincoln Ismeri, como saber o que estudar? Eu vou dar minha resposta, depois eu vou deixar para Paula complementar. É o seguinte, como saber, por exemplo, vou dar meu exemplo. Por exemplo, eu sempre tive muito interesse sobre ufologia, exopolítica, desde criança. Eu sempre tive interesse. Aliás, quando eu era adolescente, eu vivia na biblioteca pegando livro de ufologia. Eu adorava esse tipo de coisa. Né? Estudar também sobre paranormal, ocultismo, era a minha praia, desde pequenininho. E meus pais eram evangélicos, eu tinha que pegar escondido. Eu pegava escondido, ficava lendo lá, quietinho, e fazendo as minhas anotações. Essa prática eu tenho até os dias de hoje, que eu anoto tudo. Eu tinha meu caderninho lá e ficava anotando tudo que eu achava interessante. Então, vejam só, eu desde pequeno fui condicionado, fui preparado para isso. Então eu tenho as referências, porque, por exemplo, se meu superior quer me transmitir uma informação, como que ele vai transmitir uma informação se eu não sei nada, bolhufa sobre aquilo? Aí fica difícil. Você não tem referência, sabe o que vai acontecer? Se ele me der uma informação, eu vou interpretar errado. A chance de eu contaminar essa informação com uma interpretação totalmente esdrúxula é muito grande. Na realidade, é quase certo. Por isso que tem muitas informações que são omitidas por muitos seres. Ele não tem condições de interpretar isso daqui. Ele não tem condições de lidar com essa informação. E também de cunho científico. Vamos supor, eu vou dar, por exemplo, quando esteve aqui, o Dave Ross. Dave Ross que é um cientista que foi ativado por seres extraterrestres. Esteve aqui em 2 ocasiões. Aliás, está trabalhando com cientistas, sêniores do leste europeu e também aqui da América Latina. Ele já tinha interesse, mas ele tinha dificuldade. Você está entendendo? Isso não quer dizer que você tem que ser um especialista, mas ele sempre teve interesse. Tanto é que ele tinha dificuldade em exatas, mas ele sempre quis saber a respeito da física, da antigravidade. Então, ele tentava compreender isso, ou seja, ele tinha as referências. Isso é muito importante.
Aí quando ativaram o cérebro dele, ficou mais fácil, né? Ele teve esse contato, ficou tudo muito mais simples. Entenderam, meus amigos? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês da Helena Danã. A Helena Danã, hoje, por certo, ela é a maior canalizadora do mundo. Ela estuda demais. Ela é arqueóloga, formada, super culta e sempre está pesquisando. Então ela não fica encostada ali, não. Eu canalizo, o torrando, vai me transmitir a informação e eu não preciso saber de nada. Né? Fica ali acomodado. Não, você precisa de conhecimento. Porque de repente vai vir uma informação, se você não tiver base, você está sujeito, você está suscetível a interpretar aquilo de uma forma totalmente errada, totalmente absurda. Aí o peadiano vai chegar lá, ou o acturiano, ou sei lá, o que ser, né? Vai falar, não é assim, Demis. Não, meu pai do céu, vai fazer aquela cara assim. Não é isso, meu filho, o que você está fazendo? Quer dizer, o tiro vai sair pela culatra, é melhor não falar nada, né? Vai ser pior ainda, né? Transmitir essa informação, melhor omitir, né? Não é verdade, Paulo? Vamos omitir, porque esse não tem capacidade ainda. Ele é neófito. Ele é neófito para receber essa informação. Não é verdade, Paulo? Quer complementar? Fica à vontade, meu amigo. E é bem isso que o Demis falou, são coisas que você já tem interesse. Não é pesado. Te interessa estudar sobre aquele assunto determinado. Não é uma coisa que é modinha. Ah, eu vou estudar ufologia porque todo mundo está falando de ufologia. Não, é uma coisa que está dentro de você. Por isso que é importante, de novo, vou voltar a falar. Você se voltar para dentro, se conhecer, tomar posse da tua identidade. Quem você é. Quais são os teus dons? Foi depositado em você. Quando foi criado a sua alma para encarnar aqui na Terra, você veio com uma programação já. Não veio assim, tipo... Que nem a gente vê pelas crianças, né? Você já nota predisposições. Que nem eu tô aqui na live e meu filho tá tocando violão. Eu sempre achei legal o violão, mas nunca toquei violão na vida, nenhum instrumento. Mas ele já tá querendo, ele não falta na aula de violão, ele tá lá, todo dia ele treina e tal. Então, tem alguma coisa aí. Ah, ele vai ser o cara. Não, pode ser que não, mas tem alguma coisa que ele vai fazer com a música. Porque ninguém na minha família é músico. É uma coisa dele. Ele gosta de estudar, pesquisar. Ele pesquisa coisas e conta coisa pra mim que eu fico assim, ó. Hã? Não sabia nem que existia. Então, você nota que desde criança você tem algumas predisposições. Sabe com quantos anos eu comecei a palestrar? Não tinha internet. Eu tenho 41 anos. Eu comecei a dar palestra com 12 anos, num projeto da minha escola, que era uma escola municipal aqui de Santos, que tinha um projeto de drogas, DST e AIDS. Aí eles capacitavam a gente no conteúdo e a gente ia no noturno, sem pé nem cabeça, esse projeto, com 12 anos. Eu dando palestra de drogas, DST e AIDS pro noturno, que era tudo maior de idade. A gente ia em duplas. E eu lembro que, assim, tinha que se inscrever, fazer curso dentro de uma unidade aqui da Prefeitura de Santos. Eu fiz tudo. E eu lembro que meu pai me levava para eu dar as palestras. Eu tinha 12 anos, gente. O que eu sabia de drogas, DST e AIDS? Nada. Só sabia aquilo que eu aprendi no curso. E aquilo que eu aprendi no curso, eu multipliquei. Com 12 anos. Então, eu sempre gostei de ensinar, de aprender e ensinar. Eu só consigo aprender algo quando eu ensino para alguém. Se eu ler um livro hoje, posso ler o livro todinho hoje. Se eu não fazer uma live sobre esse livro ou contar esse livro para alguém, eu esqueço tudo, apaga da minha mente. Ou seja, a programação que existe na Paula é aprender para ensinar. Qual é o meu raio de missão? Raio dourado. É o raio de professores, de pessoas que vieram para ensinar. Ou seja, tá tudo interligado, gente. Você veio com uma programação. E quando eu me desvio disso, nada dá certo. Eu tentei ser executiva de RH. Enquanto eu estava dentro das salas, fazendo evento e ensinando as pessoas, eu estava belíssima. Quando eu comecei a ficar só enfiada dentro de reunião, a minha vida acabou. Não interessa. Eu tinha proposta lá para ser diretora, que era o meu sonho. A dona da empresa falou para mim, quanto você quer ganhar? Eu falei, eu posso falar 100 mil por mês. Daqui a 3 meses estou pedindo para ir embora. Porque o que eu gosto de fazer é estar ensinando as pessoas. E eu, como diretora, eu não faço isso. Quem fazia era a minha equipe. Não era mais eu. Então, eu ficava criando coisas para poder falar com as pessoas. Porque eu gosto de estar no meio do povo. Não me fecha numa reunião para mostrar número, dinheiro, nada disso. Eu gosto de dinheiro. Mas não é minha praia. Eu não sei mexer com isso. Não é. Entende? Como o teu dom, aquilo que você precisa estudar, que é o que vai vir de informação do alto para você, é algo que você já gosta de fazer. Deu para entender? E é algo que vai impactar não somente na tua vida, vai impactar na vida de outras pessoas. Não é só para você. Foi depositado algo em você para os outros e não para você. Entende a mente do novo humano? É o coletivo, não é para você. Não é só para você ganhar dinheiro. Você vai ganhar porque é uma consequência. Mas você não vai fazer por causa disso. Exatamente.
Perfeito, Paula. Não é? Meus amigos, quando ela falou, você estava falando sobre equipe de alma, é verdade. Muitas pessoas são designadas como uma espécie de equipe de alma, ou seja, reencarnam aqui em grupo para cumprir missões específicas conjuntas. É bem interessante, que é o caso, por exemplo, do JP, da Helena Danã, do Jean Charles Moyan. Então, isso é verdade. Agora, meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês assim. Existem empregos, vou dar um exemplo aqui, não é bem isso, que são quânticos. Vou explicar isso, é um pouco estranho isso à primeira vista, mas é assim, por exemplo, eu preciso, o universo precisa de pessoas para propagar a verdade. Por exemplo, dando um exemplo, o universo precisa também de pessoas para aconselhar outros. Aí, você tá lá, você tem, olha, eu acho que aqui, de repente, vou dar um exemplo aqui, a Fabiana poderia ser uma pessoa ideal para aconselhar pessoas. Só que para ela aconselhar pessoas, ela precisa trabalhar num lugar que tem um trânsito de pessoas. Tem que ter aquele trânsito. Ele entra e sai de pessoas. Aí, de repente, o universo te faz enfermeira. Olha que legal, o melhor lugar excelente. Para você conseguir aconselhar pessoas, motivar pessoas, principalmente pessoas que estão sofrendo, motivar pessoas, encorajar pessoas que estão sofrendo. Aí você se torna enfermeira. Aí o universo te emprega, você está entendendo? Ele vai te ajudar, vai te cooperar para que você cumpra essa missão. Foi o mesmo caso que aconteceu comigo. Por exemplo, um dia eu cheguei para o universo e falei, universo, eu quero combater a cabal. Eu não quero saber de dinheiro, não quero saber de nada. Dê uma chance para mim de poder ajudar no despertar das pessoas. Me dê essa chance, mas eu pedi de coração mesmo. Hoje eu me tornei. Tem esse canal aqui. Vocês estão entendendo, meus amigos? É assim que funciona. Nós precisamos de alguém. É você. Então vamos dar um emprego para ele. Está contratado. O universo contrata você. Você está entendendo, meus amigos? Para diferentes funções. Mas você tem que estar apto, tem que ser de coração. Porque eles não vão lá, foi o seu currículo. Isso. Mas ele é interesseiro. Não interessa, ele vai pelo coração. Ele quer de verdade. Ele quer de verdade? Então, esse tá ótimo. Ele se enquadra aqui no nosso perfil e vai ser contratado pelo universo. Igual o JP. O JP, desde pequenininho, ele tinha contato com seres nórdicos, já era médio, e ele queria ajudar. Sim, queria pôr a mão na massa, queria ser um soldado da luz. E ele se tornou um soldado da luz. Meus amigos, de verdade, porque ele faz parte hoje das Forças Especiais dos Estados Unidos, em missões secretas. Ele que está ativando as arcas. Então, para vocês entenderem, tendo contato com gigantes. Por quê? Porque quando ele era criança, lá na sua adolescência, ele queria ser um soldado da luz. Ele queria combater esses seres do mal. Mas ele pediu de coração. Aí o universo vai se encarregando, vai mostrando, será que é de verdade mesmo? Será que ele tem coragem? Será que ele tem coração para isso? Porque o universo vai te contratar pelo coração, que é o primeiro lugar. Porque tem muitas pessoas que são capacitadas, às vezes melhor do que eu, com certeza. Podem ter certeza absoluta. Tem pessoas muito mais qualificadas que o Denis Viana e a Paula Cabral. Muito mais capacitadas. Só que não tem o quê? Não tem amor, não tem coração, não tem dedicação. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque isso é o mais importante, isso é o requisito principal. Se não tem isso, nada vale. Por exemplo, o David Ross, ele era um gênio? Não, mas ele era interessado. Era uma pessoa que queria ajudar a humanidade. Foi ativado pelos extraterrestres, hoje é cientista. E aí? É um grande cientista trabalhando, produzindo antigravidade. É o mesmo exemplo. Compreenderam? Quiser complementar, Paula, por favor, fique à vontade. Perfeito, é aquilo, né? Você tem que dizer para o universo, eis-me aqui, pode me usar, porque eu quero fazer parte. Eu me coloquei à disposição, desde que eu me entendo por gente, para trabalhar para a expansão da consciência das pessoas. E outra coisa, todos os dias, você tem que declarar essa sua vontade. E você tem que trabalhar todos os dias. Porque você não trabalha só quando você está ao vivo, Demis. Você trabalha quando você vai na padaria, quando você está na sua casa, quando você está numa reunião de família, quando você está numa festa. Você é a sua missão 24 horas por dia. Isso é louco, mas é verdade. Né? E você se declara, você fala, eis-me aqui, eu quero fazer parte dessa transição, eu quero trabalhar para o comando. Você já está dentro dele. Você já está dentro dele, você foi treinado para isso. Você tem todo o conhecimento, só que aqui você precisa ativar. E como que você ativa? Estudando, não tem outro caminho. Cada vez que eu faço uma aula, cada vez que eu vou preparar uma live, imagina o Demis, você tem que estudar, cara, porque senão você vai falar. Se alguém te questionar, se alguém disser que tá louco, Davis, não é nada disso não, isso é mentira. De onde você tirou isso? Tem gente que é muito inteligente que tá assistindo a gente. Anos-luz na nossa frente. Só que nunca botou a cara. E aquela pessoa sabe. As pessoas que seguem a gente, elas são despertas, elas têm conhecimento. Elas estudam também. Por isso que eu me coloco a pé de igualdade com todas as pessoas que estão comigo desde que eu comecei a me expor. Porque eu já fazia isso no mundo corporativo. Agora eu faço isso de uma forma mais exposta. E eu falo de assuntos que levam à espiritualidade também. Que é uma coisa que grande parte da humanidade desacredita. Pasmem. Tem gente que acha que tudo isso que a gente está falando aqui é abobrinha. E agora? Por isso que é um desafio. Quando a gente faz uma live, acredito que seja o mesmo caso da Paula,
A gente tenta ter critérios rígidos. Por exemplo, meus amigos, tudo que eu apresento tem que ter coerência histórica, primeiro. Coerência histórica, tem que ter mais de uma fonte independente. Ou seja, um caso isolado, para mim, uma andorinha isolada não faz verão. Então pode ser a melhor fonte do mundo. Ah, mas a canalizadora tal falou isso. Tá bom. Mas além dela, tem outra fonte que corrobora? Não tem. Tem coerência histórica? Não tem também. A gente vai engavetar, não estou dizendo que é mentira. Mas eu não vou apresentar isso no meu canal. Desculpem, não vou. Porque está tem possibilidade de erro. Claro, vocês estão entendendo? Então tem questão de responsabilidade. Sempre. É isso que a gente procura trazer para as pessoas. Está suscetível a erro, infelizmente. A possibilidade de ser uma informação equivocada é grande. Então tem que ser assim. E é isso que a gente procura fazer. Então, meus amigos, o poder está dentro de nós. Tenta esse contato com o eu superior, esse contato com você mesmo já evoluído, na 7ª, na 8ª, na 9ª densidade. Tem uma pessoa que perguntou aqui se o nosso eu superior precisa crescer espiritualmente. Depende. O seu eu superior que já está próximo da fonte precisa mais, porque já chegou no limite. Mesmo o seu eu superior da 7ª densidade, ele tem que crescer ainda. Tem alguma coisa pendente, mas é claro, ele está anos-luz na sua frente. Isso você pode ter certeza. Está muito adiantado de você. Então isso é relativo também. Não é verdade, Paula? Com certeza. E outra coisa, se você expande aqui na 3ª, tudo que está em cima de você expande também. Você leva todo mundo para cima. Então eles querem muito que você desperte, eles querem muito que você cresça, eles estão o tempo todo jogando informação, protegendo você, fazendo tudo por você. Você nunca esteve e nem nunca estará sozinho em nenhum momento da sua vida. Sabe aquele momento que às vezes todo mundo tem? Que fala assim, nossa, estou me sentindo tão sozinho aqui nessa terra. Sabe esses momentos assim? Tem que ser momentos. E aí você tem que falar, ai, sai, não tô nada sozinha. Aí já conecta aqui, já fala, meu superior, vai, me manda aqui uma blindagem, já vamos lá, bota uma música, vai se conectar com a natureza, porque nada melhor do que nos conectar com o nosso eu superior quando a gente vai para a natureza. Vai botar um pé na terra, vai caminhar na água, no rio, onde for. Isso faz parte de você, a própria terra, você, teu pezinho, tá conectado com o planeta Terra. Você é um fio de ligação, teu pé saem como se fossem raízes que te conectam ao centro do planeta Terra, que tem um imenso cristal lá no centro. Você tá ligado a ele. E o teu crâniozinho aqui, tua pineal, imagina um facho de luz que conecta no sol central. É assim que você tá, agora. E quando vem a informação do sol central, atualiza pelo teu corpo, pega um monte de informação que tá em você, leva lá pro centro da Terra. Aí lá do centro da Terra, do cristal da Terra, sobe informação, atualiza pelo teu corpo, vai lá pro sol central. Porque tudo que você tá fazendo aqui tá sendo levado para lá. Você acha que não importa as tuas experiências? Tudo é registrado, né? Tudo registrado. Tá tudo lindo lá, bonitinho. Tem um HDzinho lá, da Cris, do Lucas, do Roberto, de todos nós. Tá tudo, nada passa batido. Nada. Maravilhoso, Paula, maravilhoso mesmo conhecer. Fala um pouquinho do seu canal, dos seus eventos, tem alguma coisa programada aí mais recentemente? Vou abrir agora o canal para você falar um pouquinho sobre o Quântico Desperte e a programação, do canal como um todo. Se inscrevam no canal da Paula Cabral. Quântico Desperte é o meu canal, temos 4 anos já de canal aqui no YouTube. Somos lá quase 200 mil pessoas ali trabalhando na expansão de consciência com muita alegria, com muito amor, sempre levando essa consciência crística, ativando ela no nosso coração, através de diversos tipos de conhecimento. A programação é segunda a sexta, às 8 e 8 da manhã, tem um programa Desperte Hoje, que a gente faz uma conexão, que nem eu falei para vocês, céu e terra, proteção, uma ativação para você começar teu dia com muita força, com muita fé, e sempre trago algum tipo de conhecimento em 20 minutinhos. Então é uma coisa rápida, muito legal, segunda a sexta. À noite, terça-feira, a gente tem a Terça Sana, que a gente trabalha com cura, junto com a terapia plasmática, com o bastão plasmático. Quarta-feira, envio de reiki gratuito na egrégora de Yeshua. Quinta-feira, a gente tem sempre alguma programação de vídeo ou de alguma entrevista que eu sempre coloco lá. E sexta-feira, a gente está tendo o primeiro módulo de terapeutas multidimensionais. É uma formação que a gente criou, eu, Alciane Machado e a terapeuta Val, mestra Val. Primeiro módulo é gratuito, lá no canal, toda sexta-feira, às 20 horas. E final de semana a gente sempre tem uma programação para você também poder se nutrir de informação, de oração, meditação durante todos os dias. São mais de 2.300 vídeos e lives, é muito conteúdo, é um acervo que você pode se nutrir lá todos os dias. Acho que nem eu já assisti tudo aquilo. Tá com a grade bem recheada, né? Grade de programação do canal da Paula tá bastante recheada. Então, gratidão, Paula. A Cura e a Matê, que eu adoro esse mantra, que criaram um portal entre o céu e a terra. Tchau, tchau.